São 9h37. Nós vamos conversar ao vivo aqui no Band News São Paulo com o secretário estadual da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, também ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, uma larga experiência, para conversar conosco a respeito das ações adotadas até aqui na tentativa de não só conter o coronavírus, mas também de trabalhar pela manutenção de empregos e na tentativa de auxiliar especialmente aquela população mais vulnerável aqui no estado de São Paulo. Bom dia, secretário. Bom dia, é uma satisfação enorme estar tendo a oportunidade de trocar um pouco de ideias, exatamente porque é um momento fundamental para que o país possa não só proteger a sua população, mas, em consequência disso, proteger também a sua economia. Portanto, um momento fundamental para trocarmos ideias e podermos verificar o que São Paulo está fazendo, comparando com as experiências bem-sucedidas de outros locais. Secretário, aqui no estado de São Paulo, quais ações exatamente têm sido adotadas para a manutenção do emprego? A gente tem ouvido o governador João Dória falar sobre isso. E que efeito é esperado a partir dessas ações? Olha, em primeiro lugar, o estado de São Paulo está providenciando algumas linhas de financiamento que estamos agora dimensionando exatamente o tanto de pedidos, os volumes e as disponibilidades que o Estado pode ter exatamente para fazer financiamento, principalmente para pequenas e microempresas. No caso das maiores empresas, existe aí toda a estrutura de financiamento do governo federal, que é recursos do Banco Central para o Tesouro, do Tesouro para o BNDES e do BNDES fazendo uma distribuição através do Sistema Financeiro Nacional. Agora, o importante do Banco Desenvolve São Paulo, que é a instituição especial de desenvolvimento do Estado de São Paulo, é exatamente poder fazer um financiamento direto para pequenas e médias empresas que possam ter dificuldade de acesso até os canais normais das instituições financeiras. Além do mais, tem que se assegurar o funcionamento básico. São Paulo preservou o funcionamento das atividades essenciais, da indústria, do sistema financeiro e toda a série de serviços de comércio essencial, desde que não se permita aglomerações. Em resumo, a ideia é restringir o contágio, restringir as possibilidades de expansão da pandemia e, em consequência, diminuir a extensão, o dano na economia. Porque uma das coisas que precisa ser entendido é que quanto mais se espalha a pandemia, quanto mais tempo durar a pandemia, mais será penalizada a economia. Não existe essa contradição, porque na medida que não haja o distanciamento social e as contaminações aumentem muito e não se tenha um processo de testes de massa, que aí já é uma questão de disponibilidade de recursos, etc. Nesse momento, nós temos que preservar da melhor maneira possível as pessoas e, em consequência, a economia. Enquanto isso, manter o sistema produtivo, indústrias funcionando com o distanciamento adequado entre pessoas, evitando aglomerações, sistema financeiro funcionando. Tenho conversado aí com instituições financeiras que tem mantido aí a distância de 2 metros entre funcionários, etc., de maneira que possa manter a máquina produtiva funcionando, as pessoas fazendo pagamentos, etc., mesmo e principalmente por meio eletrônico, né? Hoje, cada vez mais, os processamentos se dão por meio eletrônico. Mas o importante é que algumas agências funcionam, se as pessoas tiverem necessidade de ir, vão. O Brasil não chegou a adotar, e nem São Paulo, o confinamento forçado, como é o caso de alguns países em que passa a ser crime sair na rua. Não é o caso.
mas São Paulo está adotando todas as medidas necessárias. Proteger as pessoas em primeiro lugar, proteger a vida e proteger a economia, porque se destrói a vida, isso não vai beneficiar a economia, muito pelo contrário. Temos Agora, que proteger a vida e a economia. Sim, sim. Agora, secretário, o senhor falou sobre linhas de financiamento para micro e pequenas empresas. Ocorre que a gente recebe aqui um volume muito grande de mensagens dos nossos ouvintes, muito angustiados, muito aflitos, porque estão eventualmente no mercado informal, trabalham como autônomos, a quantidade de motoristas de táxi, de aplicativos, enfim. Para essa população, e claro, a gente tem acompanhado as ações e cobrado as ações do governo federal, o Corona Voucher vem também a atender uma parte dessa população. Aqui no estado de São Paulo, há algo nessa direção para conversar com esse público especificamente? Olha, existem linhas do Banco do Povo, né, que nós estamos operacionalizando e que os detalhes devem ser anunciados hoje pelo governador numa entrevista coletiva ao 12h30. Então, nós teremos já e estamos trabalhando intensamente no detalhamento dessas medidas do Banco do Povo, exatamente para atender essas pessoas que estão fora do mercado formal de trabalho. Mas, além do mais, é importante dizer que em qualquer país do mundo, e nós estamos acompanhando aqui detalhadamente as ações mais bem-sucedidas de todos os países do mundo, é importante notar que a coordenação e a implementação da maior parte das ações parte do governo federal. O governo federal muitas vezes repassa recursos aos estados e os estados podem implementar porque capilarizam isso. Agora, é importante mencionar que no Brasil, como em qualquer país, a capacidade de emissão de moeda e a capacidade de emissão de dívida, ambas, são prerrogativa do governo federal. Por exemplo, essas linhas que o Banco Central vai repassar através do BNDES para serem repassadas através do sistema financeiro. Isto é o governo federal. O chamado Corona Voucher a ser distribuído usando a estrutura básica do Bolsa Família, mas expandindo isso muito. Você mencionou também do governo federal. Por quê? Porque com a contração dos meios de pagamento, com a contração da economia, não há risco de inflação. Então, o Banco Central pode perfeitamente e tem ampla capacidade de emissão de moeda, expansão de base monetária, colocando recursos à disposição, seja de distribuição através do Corona Voucher, por exemplo, para as pessoas que estão fora do mercado formal, seja, importante isso, hein, que não chegou, o Brasil não está fazendo ainda na escala necessária, além do seguro-desemprego, proteger o salário das pessoas empregadas, de preferência manter o emprego, e o governo podendo aportar recursos visando amenizar pessoas que têm um contrato de trabalho suspenso, mas mantendo o vínculo, e o governo tem que pagar uma parte da remuneração das pessoas. Acho que tem que ir além do salário de desemprego. Em resumo, muita coisa a ser feita, já estamos na direção correta, mas é importante mencionar o que é possibilidade e responsabilidade dos estados, seja de São Paulo, seja de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mas também dimensionar que os recursos, fundamentalmente, têm que partir das autoridades centrais, com capacidade de emissão de moeda e dívida, seja do Banco Central, seja do Ministério da Economia, fazendo com que esses recursos sejam transferidos aos estados, inclusive. Os estados já estão dimensionando isso, já têm apresentado uma série de demandas específicas. Existe um projeto de lei já sendo votado no Congresso Nacional, existe uma emenda constitucional que está sendo votada em regime de urgência. Em resumo, existe toda uma série de coisas que são muito importantes, visando, mais uma vez, fazer com que os recursos possam vir para os estados aí sim tomarem as medidas necessárias na amplitude necessária. Já estão tomando.
já se vê aí juntamente com a prefeitura, hospitais de campanha no estádio do Pacaembu, etc., em outros estádios, com a construção intensa. Mas é muito importante proteger as pessoas, em primeiro lugar, que já estão contagiadas. Ponto 1. Ponto 2. Evitar a contaminação através do distanciamento social e, idealmente, havendo disponibilidade, como foi o caso da Coreia, foi mencionado por vocês, testes em massa, de maneira a que se possa isolar rapidamente aquelas pessoas que já foram contaminadas e protegendo a elas e aos demais. O uso de máscaras e etc. em situações em que a aglomeração é forçada e em outras situações vamos proteger aí sim a economia, através de proteção do sistema produtivo, da indústria, do sistema financeiro, etc., do comércio essencial, da entrega doméstica, o delivery, etc, etc, etc. Secretário, a gente está conversando com o secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles. Muitos ouvintes estão perguntando sobre a possibilidade de adiamento de impostos estaduais, casos de IPVA, o pessoal paga do carro, caso de CMS para empresas. Há possibilidade de atraso? O governo trabalha com isso? E eu queria emendar uma segunda pergunta. O senhor tem uma experiência enorme, ex-ministro da Fazenda, do Banco Central. O senhor faria algo de diferente se estivesse ainda ocupando esses cargos? Olha, duas coisas aqui importantes. Em primeiro lugar, como já mencionei, a capacidade de emissão de moeda ou de dívida do governo federal. Os estados, para prover tudo isso que nós estamos falando, para prover remédio, para prover hospitais, para prover a criação de hospitais de campanha, para prover testes, etc. Tudo isso precisa de recursos. A única fonte de recursos do governo dos estados é pagamento dos impostos estaduais, ICMS, etc. Se o estado suspende e tudo isso, aí não há como pagar médico, enfermeira, tratamento, equipamento, respiradores, hospitais normais, hospitais de campanha, policiamento, etc., transporte básico, estrutura de funcionamento da logística, equipamentos básicos de transporte coletivo, etc. Então, é importante que o governo mantenha essa estrutura básica. Agora, qualquer ação de maior necessidade de aporte de recursos ou de diminuição de parades tem que vir através da emissão de moeda ou de dívida do governo federal repassado para os estados. E aí eu falo com tranquilidade, exatamente como você mencionou, pela minha experiência de 8 anos como presidente do Banco Central do Brasil e depois como ministro da Fazenda. Portanto, é assim que funciona a estrutura federativa. Em relação à última parte da pergunta, eu acho que a direção está correta, precisa acelerar, exatamente na linha do que nós estamos dizendo. Acelerar um pouco as ações de repasse de recursos através do sistema financeiro, sim, do Corona Voucher, sim, mas o repasse também para os estados para o combate direto à doença, para a implementação exatamente das medidas de proteção da sociedade, e é muito importante que todos falem a mesma linguagem. Governo federal, presidente da República, seus ministros, que não pode cada um estar falando uma coisa, governadores de estado e os prefeitos das, pelo menos, maiores cidades, mas idealmente de todos. Bom, só para ficar claro, secretário, pelo que o Barão estava perguntando, não há como nesse momento mexer em imposto. Nesse momento, pelo que você falou... Adiar pagamento de imposto. Nesse momento, não, sob pena de haver um colapso dos serviços públicos essenciais do Estado. A não ser que haja repasse suficiente do governo federal para compensar não só uma eventual decisão do governo, mas mais. Precisamos já de compensar a perda de arrecadação que já existe, independente de qualquer coisa, e já
pode comprometer serviços essenciais à população. Há setores, o senhor falou que o dano virá, né? Ele é inevitável não só para a economia brasileira, de todos os países envolvidos nessa pandemia e também aqui no estado de São Paulo, mas há setores que são mais prejudicados. A gente, quando observa, por exemplo, o turismo, né, duramente prejudicado, bares e restaurantes aqui em São Paulo que não têm conseguido prestar o serviço por meio de aplicativo, por meio de WhatsApp, o movimento caiu demais também. Para esses setores aqui, há algum plano específico em vista? O plano só deve ser exatamente o que eu mencionei, de assistência financeira, empréstimos com taxas muito baixas, prazo de carências muito elevados, isto é, que garanto que não haja pagamento durante a crise, de maneira que, passada a crise, aí sim essas empresas todas, pequenas, médias, micro, né, possam retomar pagamentos de acordo com a sua capacidade após a crise. Porque aí a retomada da atividade, idealmente, poderia ser rápida se as medidas adequadas forem tomadas agora, na contenção. E também, obviamente, nós temos que ter o suprimento adequado de recursos do governo federal. Em resumo, é esse o quadro e é isso que nós precisamos trabalhar com todo o rigor e toda a atenção. Secretário, o nosso ouvinte aqui, o Marcelo, de Itaquá, está perguntando o seguinte: para aquelas empresas que não conseguem pegar empréstimos porque já estão com o CNPJ negativado para crédito, né? O senhor imagina que é possível alguma alternativa nesse momento? Olha, o que está se negociando, de novo, com o governo federal, é que ele pode, em último caso, providenciar um fundo de seguros garantindo esses empréstimos para o sistema financeiro, seja o sistema financeiro oficial, seja o sistema financeiro privado. Porque é importante dizer que o Brasil, além de tudo que nós mencionamos, tem um recurso enorme, que a maior parte dos outros países não tem, que são dois grandes, gigantescos bancos federais, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Então, esses são os maiores bancos do país. Então, eles têm condições, sim, fizemos isso, inclusive, em 2008, de adotar uma política aí agressiva de empréstimos e de avanço nessa área. Mas seria importante, o mais eficaz além disso, o governo federal capitalizar, através da sua capacidade de emissão de moeda, de recursos, capitalizar um grande fundo garantidor de crédito, além do atual, que é do setor privado. Secretário, falando em termos de projeção de queda no crescimento, a queda virá para todo o país, para o estado de São Paulo, com que projeção o senhor trabalha de queda no PIB aqui? Olha, a projeção para o Brasil, ela é hoje realista, mas que não é a média de mercado. O mercado está avançando nessa direção, mas as instituições que têm experiência num grande número de países, tem para cobertura global, já estão fazendo uma comparação e vendo que a queda deve ser maior do que está se esperando na média. Nós acreditamos que esse deve ser o caso, se esperando uma queda de produto de cerca de 10% no segundo trimestre e de 3% para o país no ano. E vamos trabalhar para que em São Paulo possa ser um pouco menor do que isso. Vamos aguardar. Secretário, e torcer e trabalhar para que esses números não se confirmem, porque eles são, de fato, assustadores, terríveis. Secretário Estadual da Fazenda e Planejamento aqui de São Paulo, Henrique Meirelles, obrigada pela entrevista, pela atenção com os nossos ouvintes. Até uma próxima. Até uma próxima, e é importante notar que, por exemplo, os últimos dados dos Estados Unidos são muito sérios e muito impactantes em termos de pedido de desemprego. Eu acredito, particularmente em São Paulo, nós teremos o melhor desempenho. Nós vamos ter que